Alguma vez você já ouviu de algum médico, alguma pessoa que fala assim, não, essa pressão alta para a idade dele, tá bom desse jeito. Já ouviu essa expressão? Realmente, isso aí é uma verdade. Hoje em dia a ciência já sabe que os pacientes que têm uma pressão um pouco mais elevada, a gente acaba sendo um pouco benevolente com essa pressão um pouco mais alta, porque a gente sabe que existe o benefício. Então, quanto maior a idade do paciente, realmente maior a necessidade dessa pressão ficar acima do 12/8. E aí vem a pergunta que você faz, mas essa pressão acima de 12/8 não é perigosa, não é danosa para o paciente? Porque todo mundo sabe, né? A pressão normal é aquela pressão 12/8. E aí vem aquele paciente idoso, 80, 90 anos, que está com aquela pressão de 14, 15, 16. E aí o médico fala assim, não, para a idade dele tá bom essa pressão. É a verdade, não minto. Pois é, saiba que isso aí realmente é verdade. Tá? Tem estudos mostrando sobre isso, e é justamente esse assunto que eu estou abordando aqui nesse vídeo. E para provar para vocês justamente isso que eu estou falando, tem aqui esse estudo, olha só, de agora, dia 13 de dezembro de 2021, e o título do estudo é Associação da pressão arterial sistólica com o risco de demência e o papel da idade, associações em forma de U e mortalidade. Talvez você não tenha entendido nada do título, mas quando eu começar a explicar você vai entender melhor e você vai entender por que no paciente idoso a gente aceita pressões um pouco maiores. Esse aqui é o resultado do estudo. Para mortalidade, houve uma associação clara em forma de U, depois eu vou explicar para vocês o que é essa forma de U, com menor risco em 160 milímetros de mercúrio, que seria o 16, pegando ali o 12/8, né, seria uma pressão de 16/8. Agora, bora aqui para a explicação desse estudo. O estudo falou o seguinte, que pacientes idosos entre 70 e 95 anos, a pressão ideal, a pressão ótima, é uma pressão média de 160 milímetros de mercúrio, ou o famoso 16. Então vamos colocar aqui a pressão normal do paciente acima de 70 anos, não é mais 12/8, e sim 16/8. É isso aí que o estudo está mostrando. Ele não só mostrou redução da mortalidade com essa pressão, como também mostrou redução dos níveis de demência. Agora você fica na dúvida, o que é aquele negócio de onda U que mostrou? Agora eu vou mostrar para vocês poderem entender melhor esse negócio, porque existe aqui alguns detalhes que vocês vão entender melhor na curva em U. Essa aqui é a curva em U, tá? Então, quando eu falei ali no estudo, ele falou o seguinte, que pessoas acima de 70 anos, ele tem um menor risco de mortalidade com uma pressão que varia ali em torno de 160. Então, bem aqui, nós temos o eixo da mortalidade. Isso aqui é como se fosse 100% e aqui 0% de mortalidade. Claro que 0% de mortalidade não existe na medicina. E aqui nós temos as faixas de pressão. Então, o estudo falou o seguinte, que pessoas que têm uma pressão média de 160, eles têm uma menor mortalidade. Então, essa aqui seria, vamos dizer assim, a mortalidade. Se eu abaixar muito essa pressão, por exemplo, se eu colocar uma pressão ali de 13, então essa aqui seria a pressão de 13, o que vai acontecer com a mortalidade? Vai aumentar. Ela vai sair desse ponto, vamos supor que isso aqui seja 10% e aqui viria para 25%. E se eu baixar mais ainda, se eu for para uma pressão de 120, que seria o 12, aí a mortalidade aumenta mais ainda. O inverso é verdadeiro. Se eu saio de uma pressão de 16 e vou para 17, a mortalidade ela vai subir um pouco. Se ela for para 18, sobe mais ainda. E essa curva em U, ela tanto serve para mortalidade como para demência. Sabe aquela história que fala assim, ah, não, isso aqui é o velhinho, já é demência, é um velho esclerosado, já tem uma demência senil. Pois é, saiba que a pressão pode contribuir. Então, se o paciente está usando medicamento para pressão e essa pressão está dando 11, 12 de sistólica,
o ideal é a gente reduzir um pouco a dose, fazer essa pressão subir para diminuir a mortalidade e diminuir também a demência que o estudo mostrou. Agora vamos ver o que diz a Sociedade Brasileira de Cardiologia a respeito desse assunto. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela já sabia desse dado e já levou isso em consideração na hora de elaborar a última diretriz de hipertensão que foi feita em 2020. Essa aqui é a Diretriz Brasileira de Hipertensão, tá? Foi feito, como eu falei para vocês, em 2020, e aqui vem falando sobre as metas. Então, nós temos as metas pressóricas para as pessoas de forma geral e nós temos as metas pressóricas para idosos. E aqui já leva em consideração situações diferentes, o idoso rígido e o idoso frágil. Então, olha só o que fala que a diretriz coloca que a meta pressórica para os idosos rígidos é uma pressão entre 130 e 139. Já o idoso frágil, não. Já sobe a pressão entre 140 e 149. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Eu decidi justamente porque veio um paciente aqui comigo, na verdade, veio o paciente e o acompanhante. O acompanhante ele veio falando justamente sobre a pressão do pai dele, que estava alta, a pressão estava oscilando muito. Eu já falei até um vídeo sobre pressão oscilando, tá? A pressão de todo mundo oscila, a sua pressão oscila, a minha oscila, do meu filho de 6 anos de idade oscila. Só que o que acontece? Com a medida que a idade vai passando, essa oscilação é maior ainda. Então, no paciente idoso, ela oscila mais no paciente jovem. Outra coisa que faz oscilar muito também a pressão é obesidade. Então, se você está acima do peso, se está obeso, isso vai fazer oscilar a sua pressão, assim como o sedentarismo. Pessoas que fazem atividade física de forma regular, ela tem essa oscilação menor do que a pessoa que está sedentária. E detalhe, já tem estudos mostrando que essa oscilação muito grande da pressão está correlacionado com risco aumentado, risco cardiovascular, quer dizer, de ter infarto, derrame, entre outras coisas. Mas vamos voltar ao assunto que interessa, né, que é justamente essa pressão um pouco mais alta. Então, veio esse paciente e aí veio com essa história, pediu o mapa e a pressão desse paciente veio dando a média de 142. Eu abri esse estudo e mostrei para ele e aí foi que ele conseguiu entender que realmente a pressão do pai dele tem que ser um pouco acima do 12/8, do famoso 12/8. Né? Já era um paciente idoso, já era um paciente de 91 anos de idade, então não dava para tratar. Se a gente baixa muito essa pressão, o que vai acontecer? Ora, imagine que o coração é uma bomba. Se o coração começa a bombear, mas existe uma pressão fraca, o sangue não consegue chegar aqui no cérebro. É menos oxigenação. Aí o cérebro sente falta de oxigênio e aí começa a dar tontura, sonolência, às vezes desmaios, porque essa pressão está baixa. Então a dica que eu estou deixando aqui para vocês. Se você conhece algum paciente idoso que o médico chegou e falou para ele, não, essa pressão um pouco mais alta é normal para a sua idade, saiba que realmente o médico tem razão, ela pode ser normal para a idade. Claro que cada caso é um caso, tem que avaliar, tem aquela história do paciente idoso que ele é rígido, o paciente idoso que é frágil, a gente tem que avaliar isso aí na mapa, não é através de uma única medida que a gente vai levar em consideração isso. A maioria das pessoas tem costume de querer verificar a pressão só quando está passando mal, e é claro que quando está passando mal a pressão vai lá para cima, e aí vai ficar uma pressão descompensada. Então não é para verificar numa única medida, você tem que tirar uma média, verifique, sei lá, umas 15 vezes a pressão, coloca aí, tem aplicativo no celular que vai dar a média, coloca numa planilha Excel, você pode fazer o cálculo como for e leve em consideração a média, tá? Então, paciente idoso, realmente a pressão tem que ficar um pouco maior, não só para diminuir a mortalidade, como também para reduzir o risco de demência. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá uma força para o canal, compartilha, principalmente se você conhece alguém que tem um idoso em casa, essa informação pode ser muito útil. Um forte abraço, até o próximo vídeo, Deus abençoe você e toda a sua família.